E, meu querido pastor Wagner Fernandes, eu tenho aprendido que Deus não se move por acaso. Ele se move debaixo de um propósito. Eu acabei de ministrar na igreja, justamente no culto dos propósitos. Iniciando o ano, debaixo de uma palavra, e o que eu tenho aprendido, meu irmão, Deus, ele não faz remendo naquilo que está quebrado. Ele faz de novo. Aleluia. Mas para Deus fazer de novo, ele precisa abrir espaço, removendo o velho. E é impressionante como a palavra de Deus ela é precisa quando nos ensina. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova. E o que isso nos ensina? Deus tem algo novo. Mas, em muitos momentos, nós não conseguimos entender o que está acontecendo durante o processo. Muitas vezes, nós sofremos durante o processo por não entender o que Deus está fazendo. Aleluia. Mas lembra daquilo que Jesus Cristo disse a Simão Pedro? O que eu faço agora, você entenderá depois. E é justamente esta palavra que eu quero compartilhar com você, meu irmão. Sabe por quê? O propósito de Deus é fazer algo novo. Mas, para fazer o novo, ele remove o velho. E a remoção do velho, dentro da perspectiva do propósito, é um processo doloroso. Então, eu só quero lhe incentivar com esta palavra que o que Deus está fazendo agora, você entenderá depois. O que está se passando agora com a sua vida, com a sua família, você entenderá depois. Enquanto não entende, permanece. Enquanto não entende, confia. Enquanto não entende, entrega. O que Deus está fazendo agora, eu preciso lhe lembrar que Deus nunca saiu do controle da situação. Em nenhum momento, jamais, nós, às vezes, nos descontrolamos. Perdemos o controle. Quantas vezes? Mesmo pastores, perdemos o controle. Deus nunca perde o controle da situação. Qual é a certeza que eu tenho?
Lembra das palavras do profeta Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, ainda que não haja mantimento nos celeiros, não haja vacas nos currais, as ovelhas tenham sido arrebatadas do aprisco, todavia eu me alegrarei. Exultarei no Deus da minha salvação. Mas o que eu devo fazer enquanto eu não estou entendendo? E eu fico, inclusive, com uma grande questão na minha vida. Parece que quanto mais a gente vive, menos coisas a gente entende. Falar isso para os jovens é absolutamente inaceitável. Mas hoje, eu tenho mais perguntas do que respostas na minha vida. Mas ainda bem que eu não dependo das minhas respostas. Por quê? Nem só de pão viverá o homem, Aleluia. mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então eu fico com as respostas que procedem da boca de Deus. O que eu tenho para lhe falar é: o que Deus está fazendo, agora você não entende. Mas saiba que ele nunca perdeu o controle da situação e que aquilo que ele permite é para o bem. Aleluia. Ele sabe todas as coisas e, enquanto isso, adore. Enquanto isso, agradeça. Aleluia. Enquanto isso, exalte. Enquanto isso, glorifique. O nome disso é sacrifício de louvor. Há uma canção, inclusive, que diz: é adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor me consome. Adorar a Deus acima de tudo. Adorar a Deus no dia do luto. A Bíblia diz que é melhor ir a uma casa onde há luto do que onde há festa. Então, agradeça. Porque quem agradece provoca milagres. Eu sei que o nosso lado humano sente, sofre, geme, grita e chora. Mas nós não somos guiados por aquilo que vemos. Somos guiados por aquilo que cremos. E nós cremos exatamente na promessa. Lembre-se da promessa que Deus te fez antes da sua viuvez. Tantos anos se passaram, mas, meu estimado pastor, promessa não envelhece. Promessa não tem prazo de validade. Aleluia. Agradeça. Glorifique. Exalte. Bendiga. Adore. Mesmo na dor. Mesmo na aflição. Mesmo na angústia. Mesmo na perda e no luto. Porque o nosso Deus continua sendo Deus. Aleluia. Lembre-se da promessa. Não se esqueça da fidelidade do Senhor.
Afinal de contas, o que move a nossa vida é o propósito. Nós vivemos por debaixo de um propósito. E há um propósito de Deus em andamento na sua vida. Há um propósito de Deus em andamento na sua casa. Há um propósito de Deus em andamento na sua família e ministério. Grave isso. Ministrei agora há pouco na igreja sobre Abraão. Meus irmãos, quando Abraão está no pé do Monte Moriá, prestes a subir com seu filho para oferecê-lo ao Senhor em sacrifício de holocausto, ele diz aos seus servos: ficai aqui com o jumento, porque nós iremos e após havermos adorado, retornaremos. Primeiro, ele fala em adoração. Só que adorar, sacrificando o próprio filho. Mas ele diz mais. Iremos e retornaremos, no plural. Depois você pode examinar Gênesis capítulo 22. Então ele está crendo que se for necessário até ressuscitar Isaac, Deus irá fazer. Aleluia. Mas olha o que Deus está fazendo com Abraão. Ele está completando um processo. Porque Deus começa o processo com Abraão em Gênesis 12. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele conclui o processo em Gênesis 22. Quando depois que ele levanta o cutelo para desferir o golpe fatal em Isaac, que já está amarrado em cima da lenha, em cima do altar, Deus brada do céu. O anjo do Senhor diz: não faça nenhum mal ao menino, porque agora eu sei que você teme a Deus. Aleluia. Quer dizer que durante todo esse período, Abraão estava sendo provado. E o processo estava em andamento, mas havia um propósito de Deus sendo executado pelos céus. Aleluia. Desde quando? De Gênesis 12 a Gênesis 22. Desde quando? Não vou detalhar, porque senão iríamos virar a noite aqui falando sobre isso. Desde quando Deus chama Abraão, até quando Abraão entrega Isaac. Meu irmão, em nome de Jesus, receba esta palavra. Aleluia. O seu Isaac está sobre o altar. O seu Isaac está sobre o altar. Tenha calma, que o processo está em andamento. Acalma o teu coração, como diz o salmista no Salmo 42. Aquieta minha alma, porque as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Enquanto te pergunta dentro de mim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Salmo 42. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Deus meu. Aleluia. Aquieta o coração. Adore ao Senhor. Glorifique o autor e o consumador da sua fé. Porque o seu Isaac está sobre o altar. O seu Isaac está sobre o altar. Deus está construindo o seu testemunho para que você possa viver o propósito. Aleluia. Não temas. Pelo contrário,
seja forte. Seja firme. Seja corajoso. Permaneça. E não desfaleça. E agradeça. Porque Deus não é homem para mentir. Nem filho de homem para se arrepender. O que ele te prometeu, ele vai cumprir. Lembre-se das promessas. Que tem mais de 20 anos. Não se esqueça. Quem te prometeu, garante. Aleluia. Descansa o seu coração. Agrade ao Senhor, como diz o salmista no Salmo 37. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Olha Isaac no altar. Confia nele, e o mais ele fará. Está doendo? E você acha que não doeu para Abraão? Subiu Moriá? Mas a palavra Moriá vem do hebraico. E aquela palavra quer dizer: o Senhor proverá. Aleluia. O lugar que Deus ordena. São as traduções de Moriá. Deus proverá. Foi isso que Abraão respondeu para Isaac quando Isaac perguntou: eu vejo a lenha, eu vejo a faca, mas onde está o cordeiro? E Abraão respondeu: Deus proverá. Por isso, o Monte Moriá. Agora, você acha que não doeu para um pai subir um monte, preparando o altar para sacrificar o próprio filho? Você acha que não doeu? Você acha que não doeu amarrar o filho em cima daquela lenha sobre o altar? O próprio filho que se deixou amarrar, não fugiu, não lutou, não resistiu. Você acha que foi fácil? Você acha que não doeu? Imagina Abraão amarrando o seu filho, olhando nos olhos do seu filho. Aleluia. Doeu. Ninguém disse que não haveria dor no processo. E quando ele conclui a entrega dolorosa, e engana-se quem acha que não dói, porque dói. Quando ele conclui a entrega dolorosa, Deus diz: agora eu sei que você teme a Deus. Por isso, eu te abençoarei. E aí ele repete palavras que ele havia dito 25 anos antes de Isaac nascer. Quando Abraão ainda tinha 75 anos de idade. Aleluia. Aqui Abraão já tem mais de 110. Mas ali cumpre o processo. Ali completa o propósito. E aí ele repete, o Senhor repete as promessas. Te abençoarei. Em ti e em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Mas primeiro, a oferta no altar. Aleluia. E o seu Isaac está sobre o altar. Que Deus abençoe. Receba essas palavras, meu querido Wagner Fernandes. E que elas possam animá-lo e fortalecer sua fé. Glória a Jesus. Creia no Deus que não falha, que não mente, que não se engana e que não permite que a sua palavra volte vazia. Deus abençoe, em nome de Jesus.